Senhor presidente, senhoras e senhores parlamentares, eu ia até fazer uma parte com o deputado Pedro Kemp, mas não deu tempo em função exatamente do aparte feito pelo deputado Lídio Lopes. E é claro que a gente, quando fala em relação à questão dos 13 anos do Partido dos Trabalhadores, e aí o deputado Lídio fala que o Lula não tinha curso superior, era semi-analfabeto, enfim, mas o Lula tinha e tem na sua história, na sua bagagem, entendeu? Uma tradição de luta e, acima de tudo, uma história que permite lhe dizer que o mundo lhe ensinou talvez aquilo que os bancos das escolas não ensinou, que é estender a mão, quando possível, para aqueles que mais necessitam. E com detalhe, deputado Lídio, o Lula perdeu 3 eleições e assumiu, assim, com a maior tranquilidade, a questão da derrota, que foi feita pelas urnas. Democracia é isso. O que não aconteceu, por exemplo, que não deram a possibilidade da Dilma continuar um projeto que é um projeto de inclusão. Por mais que tenha algumas posições ideológicas que nos remete a fazer uma comparação em relação ao que pensa hoje o candidato que está aí em primeiro lugar nas pesquisas, pelo que está colocado, e o que pensa não só o nosso candidato do PT, mas o que pensa o projeto que o PT defende enquanto partido. E que não é colocado com a mesma ênfase, né? O derretimento que teve de outros partidos não é colocado com a mesma ênfase que é colocado do Partido dos Trabalhadores. E eu cito aqui, quando o deputado Pedro Kemp fala da questão de projeto, e eu procuro acompanhar de uma forma muito atenta, né? Até porque faço parte desse quadro do partido há 30 anos, que efetivamente não tem uma proposta. Nós queremos discutir proposta, não tem uma proposta. Qual que é a proposta? Vou citar o meio que eu milito, deputado Pedro Kemp. Qual que é a proposta efetiva para a questão da consolidação da agricultura familiar enquanto participação efetiva no PIB brasileiro? Não tem. E falo com a experiência de quem conviveu durante 8 anos, dois gabinetes distantes do gabinete do moço que está concorrendo aí junto com o Haddad. E sei das manifestações dele, não foi nem uma vez nem duas que ele chegava para mim e perguntava se ia ter votação no Congresso, porque eu era vice-líder do PT, e perguntava se ia ter votação ou não. Ele com 3 mandatos já lá. Então, o que a gente coloca aqui é que nós temos que fazer um debate de ideias. Eu acabei de ver agora, deputados e deputadas aqui, numa rede social, dizendo que que o PT tem um projeto que, para atender a questão da moradia, vai pedir 1/4 da pessoa para que seja habitado uma pessoa sem teto. E o pior, deputado Pedro Kemp, nós estamos olhando isso e discutindo, tem 3.850 pessoas que curtiram isso. Você imagina o que significa isso? Isso é um absurdo. Isso é lamentável que tenha esse tipo de situação e que pessoas ainda fazem um questionamento com você, às vezes em restaurante, nesse padrão, nesse nível. Não, do mesmo jeito que falava quando o Lula ia entrar, que o Lula ia dividir o espaço do terreno urbano para fazer a reforma urbana, e quem não tinha casa ia morar junto com aquelas pessoas que tinham um terreno um pouco maior. Absurdo. O que o PT fez foi criar o Minha Casa Minha Vida. Quando teve problema de ordem alimentar, de segurança alimentar, o PT criou um programa de segurança alimentar. E eu não canso de dizer aqui que tive a oportunidade, inclusive, de ter a responsabilidade de colocar o artigo na lei que permitiu hoje o PA, que é o Programa de Aquisição de Alimentos da Agricultura Familiar, que teve um corte de 95%. Quando as pessoas falam que o Partido dos Trabalhadores iam promover a balbúrdia, promover a bagunça, o PT, o Partido dos Trabalhadores, nos 13 anos de governo, organizou, na verdade, as angústias sociais. E aí a gente vê agora um corte orçamentário, deputado Pedro Kemp,
na questão da assistência social, um corte de 90% em alguns programas de assistência social. Quando o Partido dos Trabalhadores, quando a gente fala da questão dos projetos e dos programas que tem o Partido dos Trabalhadores, a gente está falando, sim, efetivamente, de programa de inclusão. E que a questão das armas, como disse o deputado, que tem que ser votado pelo Congresso Nacional, mas se tem um presidente que acha que tem que estar todo mundo armado, eu imagino que o que ele deve ter ficado estarrecido quando, de repente, uma pessoa, principalmente as mulheres, né, que está tendo, agora nessa semana, acho que 5 ou 6 casos de feminicídio, e a arma estava na casa, a maioria da arma na casa do marido, do ex-marido, etc. Então, o que nós estamos conversando aqui, falando aqui, é com a maior tranquilidade. Tem que analisar as propostas. Tem que analisar as propostas. A proposta está sendo debatida com o deputado, com o ex-ministro Haddad para a sociedade, é uma proposta que promove a inclusão através da educação e que temos apoio, inclusive, deputado Onevan, de setores do PSDB, que entende que esse processo tem que ser construído de uma outra forma, com uma posição ideológica completamente diferente do Partido dos Trabalhadores, no que se diz respeito à questão indígena, no que se diz respeito à questão até da reforma agrária, mas no contexto geral da promoção do desenvolvimento e da inclusão social, principalmente através da educação, nós temos alguns setores que nos apoiam. Porque não é simplesmente fazer uma eleição do ódio. A eleição do ódio não existe. Querer comparar, por exemplo, a questão da Venezuela em relação ao Brasil é não ter minimamente conhecimento do que significa o desenvolvimento econômico e o lastro que os países têm e a forma da economia que é desenvolvida. Dizer, mas o Brasil vai transformar numa Venezuela. É ignorar a história, é não conhecer, sabe, de geocentrismo, a verdade é essa. Então, nesse contexto todo, nós temos a certeza absoluta que o projeto que nós estamos defendendo, que o projeto que o Haddad está defendendo, é um projeto que vai valorizar a mulher, aliás, continuar valorizando, porque o Partido dos Trabalhadores criou, inclusive, com o Estado de Ministério, um Ministério de Promoção de Políticas Públicas para as Mulheres, que foi extinto. É valorizar a questão racial, porque foi o Partido dos Trabalhadores que criou um ministério, uma secretaria com o Estado de Ministério, para promover com a promoção da igualdade racial. É resgatar o Ministério do Desenvolvimento Agrário, que hoje é uma secretaria. E o Ministério do Desenvolvimento Agrário é o que cuidava, por exemplo, do PRONAF, do PRONAT. Instituímos o Pronatec Campo, e que o Pronatec Campo foi executado, foi colocado através da presidenta Dilma, mas quem executou, eu falo quando era delegado federal do Ministério do Desenvolvimento Agrário, quem executou a maior parte de recursos do Pronatec Campo foi o Senar. Foi o Sistema S que organizou e que fez os cursos do Pronatec Campo. Não foi ninguém do MST, não foi ninguém da FETAG, não foi ninguém... Não, foi o Senar que executou esses projetos. Muitos projetos. Muitas mulheres hoje estão incluídas exatamente em função do curso do Pronatec Campo. E eles têm que voltar para o Pronatec Campo. Quando eu falo do Ministério do Desenvolvimento Agrário, foi o Ministério que instituiu o PAC 2 e que deu possibilidade de vários municípios que nunca tinham a possibilidade de ter um maquinário e teve. Então, o que nós não podemos fazer é a discussão do ódio, absolutamente. E essa campanha está sendo uma campanha de discussão do ódio, onde a mentira que é colocada, eu falo com certeza que muitos já tiveram experiência e conhecimento de causa, né? Falam uma mentira e ela se transforma em verdade pela forma como ela é colocada e quando ela é dizimada. Nessa campanha, teve determinado momento que perguntaram, mas o João está caçado, a Mara está caçada, não sei o quê é isso? Por quê? Porque alguém queria falar isso, alguém queria fazer isso, e fazia com muita propriedade. E nós lá, encontrando a Mara lá na aldeia, encontrando a Mara não sei onde, encontrando eu lá na campanha. Essa é a grande verdade. Daí a Mara fez 20 e muitos votos, João Grandão, 24 mil votos, João Grandão agradece aqui os 16.020 votos recebidos, né? E aí estamos aí, não conseguimos fazer os 4 deputados, ficamos na suplência, né? 16 mil votos, com muita batalha, assim, com a tranquilidade de dizer do dever cumprido aqui nessa casa,
Mas, infelizmente, deputado Orevan, em determinado momento a mentira impera, tá certo? Então, é com essa concepção que eu venho aqui dizer, como líder do PT, até o final dessa legislatura, graças a Deus, como líder do Partido dos Trabalhadores, que tem muita coisa para ser votada aqui ainda. Nós temos orçamento para ser votado, tem a revisão do PPA, que também tem que ser votada. Tem muito trabalho pela frente aí. E nós vamos manter a nossa postura que sempre fizemos, de quanto oposição, de não promover nenhum tipo de rancor, nenhum tipo de situação que possa, de repente, colocar em constrangimento o desenvolvimento de Mato Grosso do Sul, pelo fato de a gente estar fazendo uma disputa complicada na questão eleitoral. Absolutamente. Nós temos discernimento do que é ser parlamentar, do que é desempenhar o papel aqui e o que é fazer política como tem que ser feito. Então, nesse sentido, vamos acabar com o ódio, vamos acabar com a política do rancor, vamos acabar com a política da mentira. Você que, de repente, compartilha um fake news, que é um nome bonito, né? Fake news, totalmente mentiroso, você está sendo o quê? Você está sendo vítima. Não só você, porque se prevalecer aquela situação que está colocada, que ela é mentirosa, você atinge seu filho, atinge seu neto, atinge a tua família, atinge a sua integridade. Então, que sejamos protagonistas da nossa história, que sejamos sujeitos da nossa história e não objeto de uma história que querem construir. Porque o homem tem que ser julgado, deputado Orevan, o homem tem que ser julgado pela história que ele construiu, não pela história que querem construir dele. Nunca julgue um homem pela história que querem construir dele. O homem tem que ser julgado pela história que ele construiu. E essa é a grande verdade. Portanto, é com essa concepção, como líder do Partido dos Trabalhadores, que digo, vamos fazer a discussão de ideias, porque nós estamos querendo discutir ideias. E não se discute ideias com rancor, não se discute ideias com ódio, não se discute ideia passando na frente da tua casa, porque tem um adesivo do Haddad, as pessoas que têm adesivo do outro candidato, parar na tua casa e começar a buzinar e fazer griteiro em relação a isso. Isso não leva a absolutamente nada. Não é tirando o adesivo do Haddad dos carros e deixando o bilhetinho que vai acrescentar alguma coisa no processo de construção do desenvolvimento, absolutamente. Com ódio não se constrói, o ódio destrói. Então, nesse sentido, você que está compartilhando dentro das redes sociais a questão do ódio, esse ódio pode vir, com certeza, a seu desfavor. A seu desfavor, você, do seu filho, do seu neto, porque nós temos a certeza absoluta que queremos discutir e vamos discutir ideias. E o Haddad, com certeza, tem possibilidade de fazer esse debate. É só ter alguém para debater com ele. Obrigado, senhor presidente.